suas casas também, pelo canal da paróquia no YouTube, nesse último domingo, depois de Pentecostes. Dou as boas-vindas ao Monsenhor Luiz Antônio Costa Reis, que é da Arquidiocese de Mariana, pároco de Santo Antônio em Itaverava, Minas Gerais, e também vigário-geral da Arquidiocese de Mariana. Reverendíssimo Padre Ivoli, reverendas irmãs, caros fiéis, e de modo especial a saudação às numerosas crianças e jovens nesta Santa Missa. Salve Maria! O Evangelho da missa deste domingo é um Evangelho que chama a nossa atenção. Nele, Nosso Senhor anuncia dois acontecimentos tremendos: a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. A destruição de Jerusalém, predita por Nosso Senhor nesse Evangelho, já aconteceu. Foi no ano 70 depois de Cristo. Foi uma tragédia sangrenta que acabou com a então nação israelita e espalhou os judeus pelo mundo inteiro, iniciando para esse povo uma verdadeira trajetória de sofrimentos nos séculos posteriores. A outra predição de Nosso Senhor, o fim do mundo, ainda não aconteceu. Acontecerá. Todavia, é sempre necessário um esclarecimento sobre o que significa esse fim do mundo, conforme o Evangelho. O fim do mundo é muito mais do que uma mera destruição do mundo. O fim do mundo será uma purificação e uma libertação. A humanidade e toda a criação serão purificadas e libertadas de todo tipo de mal e pecado. É evidente que isso se fará em meio a tensões e embates. Todavia, no final, a vitória é de Deus. A vitória é do céu. A vitória é de Cristo e dos seus santos. Por essa razão, Nossa Senhora, em Fátima, proclamou: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Tudo isso nos leva a considerar que o Evangelho de hoje, de modo algum, quer colocar em nossos corações medo, pavor ou insegurança. Ao contrário, esse Evangelho proclama que Deus é o Senhor da história. Mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos, Deus, por caminhos que nós desconhecemos, Ele reverte até grandes males em triunfo da sua graça. Portanto, o Evangelho desse domingo, de modo algum, quer infundir em nós medo. Ao contrário, quer despertar em nossos corações a mais profunda e consistente esperança. Fim do mundo, vitória de Deus. Por sua vez, a epístola de São Paulo aos Colossenses, que também ouvimos, é um chamado a uma vida cristã fervorosa. Uma vida cristã fervorosa, essa é a graça especial que devemos pedir nessa Santa Missa. A melhor maneira de se preparar para a segunda vinda de Cristo é cultivando uma vida cristã fervorosa. A pergunta que cada um deve se fazer nesse domingo é esta: a minha vida cristã é uma vida fervorosa? É uma vida verdadeiramente fervorosa? Nesse sentido, essa busca de uma vida cristã fervorosa,
merece especial atenção a oração do dia, a coleta que o sacerdote rezou no início da missa. Assim ouvimos nesta oração: excitai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, procurando com maior fervor o fruto das boas obras, alcancem maiores remédios da vossa misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa oração nós encontramos um princípio, uma diretriz para a nossa vida espiritual. Essa oração nos ensina, através das suas palavras, a seguinte verdade: quem procura o fruto das boas obras, encontra os remédios da misericórdia divina. Ou poderíamos inverter as ordens: quem deseja encontrar os remédios da misericórdia divina, deve procurar o fruto das boas obras. E remédios da misericórdia divina, de tais remédios, quem não necessita? Todos nós. Passamos por sofrimentos, contrariedades, tribulações, talvez alguma perseguição. Temos as nossas fraquezas, temos os nossos desânimos, situações adversas aparecem quando menos esperamos, e nessas horas a nossa fragilidade humana pesa imensamente. Precisamos então dos remédios da misericórdia divina. Mas a oração desse domingo nos indica o caminho. Quem deseja os remédios da misericórdia divina deve procurar o fruto das boas obras. Todavia, existe algo que impede, que bloqueia essa procura do fruto das boas obras e, por conseguinte, impede o encontro dos remédios da misericórdia divina. E que bloqueio, que dificuldade, que impedimento é esse? Qual o seu nome? É a tibieza. É uma palavra talvez de muitos conhecida. Tibieza. A tibieza é um estado de esfriamento da vida espiritual. É a perda do fervor. A tibieza é um grande mal. É a origem de muitos males. A pessoa, sem perceber, vai se tornando cada vez mais fria espiritualmente. Quando nós olhamos para este mundo, quando consideramos várias situações na vida da sociedade e também da igreja, com tristeza nós constatamos que na origem disso está a tibieza, essa perda do fervor. Nenhum apóstata é uma pessoa que renegou a fé. Nenhum apóstata tornou-se apóstata de repente. Ele foi conduzido a esse lamentável estado de apostasia pela tibieza. Antes da apostasia veio a tibieza. O pecado mortal, a tragédia de viver em pecado mortal. Tal situação na vida de numerosas pessoas não aconteceu de repente. Católicos outrora fervorosos e que hoje jazem caídos nas estradas da vida, não chegaram nesse estado por acaso. Antes do pecado mortal, antes desse esfriamento máximo na vida espiritual, houve um antes. Foi a tibieza. Todo pecado grave tem a sua história. Todo pecado mortal tem o seu antes. E muitas vezes a vitória sobre o pecado demandará que conheçamos e reconheçamos
como se deu esse antes. E nesse antes está sempre a tibieza. Por isso a tibieza é um grande mal, é a origem de muitos males. E por isso a oração desse domingo nos convida a pedir o fruto das boas obras, a buscar uma vida cristã fervorosa, tal como nos aconselhou São Paulo na carta aos Colossenses. A oração falou de boas obras. Que boas obras são essas? Em primeiro lugar, eu destacaria os mandamentos da lei da igreja. Aqueles 5 mandamentos. Sim, esses mandamentos eles operam como uma espécie de termômetro para verificarmos o grau de fervor da nossa vida católica. Ouvir missa inteira nos domingos e dias santos, confessar-se ao menos uma vez por ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Missa, confissão, comunhão. Imagine se recebêssemos fervorosamente sempre a Sagrada Comunhão. Imagine se cada confissão fosse uma confissão transbordante de verdadeira contrição, com firme propósito de emenda. Seria uma transformação imensa nas nossas vidas. A tibieza muitas vezes nos leva a frequentar os sacramentos sem as devidas disposições, ou sem as devidas disposições levadas até o fim. Cada um, portanto, deve se examinar. Estou nesse estado de tibieza? O modo como recebo a comunhão, os frutos da Sagrada Comunhão na minha vida são visíveis? Porque a comunhão nos é dada por Jesus, através da sua igreja, para frutificar na nossa vida, e sobretudo frutificar em boas obras. Prosseguem os mandamentos da lei da igreja. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Isso nos fala de penitência. Aqui é o mínimo de penitência que deve existir na vida de um católico, o mínimo. Uma das coisas que o escravo da tibieza mais horror e resistência tem é a penitência. As mínimas mortificações lhe são muito custosas. Um católico tíbio é um católico sem penitência. E as penitências são variadas. Basta ler um bom livro de espiritualidade que nos orienta na vida de piedade para descobrir as inúmeras formas da vida de penitência. Vejam que esses mandamentos citados até aqui supõem 2 coisas na nossa vida cristã: oração e penitência. E não foi isso que pediu a Santíssima Virgem Maria em Fátima, oração e penitência? Mas é essa a resposta que temos oferecido? Porque para que a comunhão seja frutuosa, para que a confissão gere mudança de vida, tudo isso deve ter antes, durante e depois o quê? Vida de oração. Uma religiosa que fundou uma congregação na Alemanha, lá no século XIX, ela colocou o seguinte preceito para as suas religiosas: nem um dia sem oração da manhã fervorosa. É no início do dia que começa o nosso combate contra a tibieza. E se a nossa oração da manhã não existe, ou se é uma oração da manhã
feita às pressas, de qualquer jeito, já colhemos no início do dia a primeira derrota contra a tibieza. Na oração da manhã está o nosso primeiro combate. Na oração da manhã deve estar a nossa primeira vitória contra a tibieza. Nenhum dia sem oração da manhã fervorosa. Oração e penitência nos indicam esses mandamentos. E o quinto mandamento: pagar o dízimo conforme o costume. Esse mandamento não é apenas a prescrição de se fazer uma oferta uma vez ao mês ou em outra época. Existe algo de mais profundo que esse mandamento nos indica: a vitória sobre o egoísmo. O que diz o egoísmo? Primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu. O que diz a caridade? Primeiro os outros, depois eu. Quando nós recebemos o nosso salário, o fruto do nosso trabalho, qual é a conduta de um egoísta? Primeiro eu. Qual é a conduta de um católico, de um cristão fervoroso? Primeiro Deus. Eu reservo ali aquela porção que consagro a Deus, eu consagro o meu dinheiro, eu consagro o uso do meu dinheiro a Deus. E daquilo que ganho, a primeira coisa que faço é reservar uma parcela que oferecerei a Deus mediante a sua igreja, através do meu dízimo ou da minha oferta. Venço assim o egoísmo, que diz primeiro eu, primeiro o meu consumismo, depois os outros. E a experiência comprova como a divina providência favorece àquele que vence o egoísmo e que coloca Deus em primeiro lugar, inclusive no uso dos bens materiais. Já dizia um antigo pregador que se a conversão não passar pelo nosso bolso, ela é conversão incompleta. Até nessa questão dos bens materiais, devemos também vencer a tibieza. Outras boas obras, e a oração nos indica isso, quem procura o fruto das boas obras encontra os remédios da misericórdia divina. Outro aferidor do nosso fervor, ao lado dos mandamentos da igreja, são as obras de misericórdia. Verifique-as depois no seu catecismo. São 14, 7 obras de misericórdia corporais. Começa lá pelo dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. 7 obras de misericórdia espirituais: dar bom conselho, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rezar pelos vivos e defuntos, e as outras tantas mais. Essas boas obras, sejam as que são prescritas pelos 5 mandamentos da lei da igreja, sejam essas as obras de misericórdia que são auridas da Sagrada Escritura, elas verdadeiramente mostram se nossa vida anda fervorosa ou se nossa vida cristã está em processo de esfriamento, está na tibieza. Portanto, irmãos e irmãs, a graça que devemos pedir é a graça de uma vida cristã fervorosa. Por fim, coisa que vale a pena ser ressaltada nessa reflexão, é que nós vencemos a tibieza quando estamos em companhia de outros cristãos, igualmente empenhados numa vida fervorosa. O apóstolo São Paulo, nas suas cartas, inúmeras vezes, vai nos ensinar que o fato
de nos reunirmos na igreja não é apenas para cumprir um costume, mas é para nos edificarmos mutuamente, com palavras e principalmente com exemplos, e também fazendo o bem juntos, buscando juntos as boas obras. Pergunto ao estimado irmão, à querida irmã, o tempo que Deus lhe concede, você consegue reservar algo desse seu tempo para tomar parte em alguma associação religiosa, num movimento, numa ação pastoral ou caritativa? Temos inúmeros nessa paróquia: Apostolado da Oração, Congregação Mariana, Cruzada Eucarística, os grupos que dão apoio à liturgia, a obra caritativa de São Vicente de Paulo. Quando nós participamos dessas obras, dessas iniciativas, quando ingressamos nessas associações, que bem imenso podemos fazer. Não importa apenas amar a Deus, dizia São Vicente de Paulo, mas é preciso também levar os outros a amar a Deus. Preocupar-se com a sua salvação, sim, mas preocupar-se também com a salvação dos outros. E para isso, se tornar efetivo, associar-se a outros cristãos. Aos que já participam desses grupos mencionados e de outros que não mencionei, os parabéns e os votos de perseverança, de crescimento no fervor. Aos que ainda não participam, sugiro uma oração já nesta missa, perguntando ao Senhor: Senhor, o que devo fazer? Onde posso ingressar? Onde posso ajudar a edificar a igreja com a minha presença e com a minha ação? Importa, irmãos e irmãs, insisto, pedirmos nesta Santa Missa essa vida cristã fervorosa. É ela a verdadeira vitória contra a tibieza. É a vida cristã fervorosa que nos coloca de lâmpadas acesas para esperar Jesus Cristo, nosso Senhor, que um dia virá. Seja no fim do mundo, e se formos contemporâneos desse evento imenso, que a nossa vida fervorosa, nossa lâmpada esteja acesa. Seja a vinda de Cristo na hora da nossa morte, que nossa lâmpada esteja acesa. Importa combater a tibieza, vencer a tibieza. Importa a vida fervorosa, vida cristã fervorosa. A promessa que nos faz a liturgia de hoje é uma promessa maravilhosa. Quem procura o fruto das boas obras, encontrará os remédios da misericórdia divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum, Patrem onipotente, factorem caelum et terrae, visibilium et invisibilum, et Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,